Oi pessoal, tudo bem? Nessa aula de história eu vou falar um pouquinho sobre a formação da Grécia e os primeiros três períodos, os primeiros três principais períodos da história grega. O período da civilização cretense, que também é chamada de civilização minoica, e da civilização micênica, o período homérico e o período arcaico. O continente grego passou a ser habitado pelos pelágios, como eram chamados, um povo que habitava a região do continente da Grécia por volta ali do ano 7000 a.C. Mas a primeira civilização que surgiu ali na região foi em Creta, que é uma ilha ao sul da Grécia, por volta de 3000 a.C. E essa civilização, que é a civilização cretense da ilha de Creta, também chamada de minoica, porque os reis, depois por volta de 1700 a.C., se instalou uma monarquia ali e os reis eram chamados de Minos, na cidade de Knossos, em Creta. Então, por isso também é chamada de civilização minoica. Ela surge por volta de 3000 a.C. e permanece até 1400 a.C., mais ou menos. Como é uma região bem favorável em termos de navegação, tá perto da Grécia, tá perto da Ásia Menor, tá perto do norte da África. Eu vou mandar para vocês um material com um mapa que mostra bem onde que está localizado, e vocês vão conseguir ver que é uma região muito bem posicionada para fazer comércio, e eles desenvolveram o artesanato e eram grandes comerciantes. E aí essa monarquia que se instalou, depois ela participou desse desenvolvimento artesanal, e aí acabou se instalando, na verdade, uma talassocracia, que é como se chama quando, na verdade, quem comanda, quem tem o poder político são as elites que estão ligadas ao sistema de comércio e ao sistema de navegação, assim como acontece com os fenícios, por exemplo. A civilização cretense era uma civilização basicamente urbana, eles tinham cidades desenvolvidas, templos bem desenvolvidos, eles adotaram o modo de produção asiático. Então, teocracia, o governante é visto como um deus ou como um representante do deus, as terras são propriedade do governo, o governo fica com excedente, a economia baseada na agricultura hidráulica, religião politeísta, servidão coletiva, uma sociedade hierarquizada. São essas características do modo de produção asiático. E a civilização cretense seguia o modo de produção asiático, porém, como eles se desenvolveram muito no comércio e no artesanato, não tinha tanto controle estatal quanto no Egito, por exemplo. Outra característica marcante da civilização cretense eram os direitos e a liberdade dada às mulheres. As mulheres podiam exercer várias funções, serem caçadoras, serem toureiras, eram sacerdotisas. A religião era uma religião matriarcal, voltada para a adoração de uma deusa. Então, as mulheres tinham uma liberdade e acesso a vários direitos que depois elas não teriam nas sociedades clássicas, no período clássico da Grécia Antiga. Por volta do ano 2000 a.C., começaram alguns povos, todos eles povos indo-europeus, vindos do leste da Europa, vieram para a região da Grécia continental e invadiram a região, que eram os povos que se denominavam helenos, porque habitavam a região chamada Hélade, que é o centro da Grécia. Esse nome grego só vai ser dado depois pelos romanos, que deram esse termo grego para a população que vivia ali para o império que existiu antes deles. Mas os próprios gregos se chamavam de helenos, porque habitavam a Hélade. Entre esses povos
vieram primeiro, por volta do ano 2000, os aqueus, e os aqueus ocuparam a península do Peloponeso, que perto de onde depois iria surgir Esparta, e fundaram a cidade de Micenas, que é o berço da civilização creto-micênica. Mais ou menos por volta de 1700 a.C., chegaram os jônios, se fixaram na região chamada Ática, que é onde depois eles formaram a cidade de Atenas, ali no século X a.C. Tanto os aqueus quanto os jônios expandiram depois para outras cidades, fizeram ou colônias ou cidades-estados em outras regiões no entorno. Os jônios também se expandiram depois para a Ásia Menor, para a região ali onde hoje é a Turquia, e fundaram Mileto e Éfeso, que vão ser depois cidades muito importantes no período clássico da Grécia também. E os eólios, outro povo indo-europeu, também ocuparam, também é um povo que invadiu também o território da Grécia, ocuparam a região nordeste, que é chamada de Tessália, e fundaram a cidade de Tebas, também cidade-estado bastante famosa no período mais para frente, e também vai fazer parte do contexto da civilização creto-micênica. Esses três povos, os aqueus, os jônios e os eólios, eram povos pastores seminômades, ou seja, eles ocupavam a maior parte do ano um determinado local, viviam em comunidades que eram chamadas de genos. Esses genos eram clãs familiares, então parentes, primo, sobrinho, tio, organizados em um clã que era dirigido pelo antepassado mais antigo, patriarcal, ou seja, da linha do pai, então um avô, um bisavô mais antigo, que era o líder desse clã. A posse de terras, de caça, era comunitário, todo mundo trabalhava, e a posse era de todo mundo também, tudo que o clã tinha pertencia a todo mundo. Esses clãs às vezes se juntavam a outros clãs aparentados também, quando tinha disputa de regiões. Esses grupos de clãs eram chamados de frátrias. A junção de algumas frátrias dava uma tribo, e a junção de várias tribos dava o demos, que em grego significa povo ou povoado. E quem controlava o demos era o basileu, que fazia às vezes de imperador, de líder supremo. Os genos foram se juntando em torno das acrópolis, que eram as regiões mais altas, no topo da montanha, mais protegidas de invasão e tal. Então, eles faziam ali os templos, o comércio, onde se guardava os grãos, tudo que tinha de mais valioso ficava na Acrópole, na cidade alta. E aí, na medida em que esses genos, esses clãs vão se instalando em torno da Acrópole, vão se formando as primeiras cidades. Lá ali por volta de 1400 a.C., os micênicos já começaram a invadir outras cidades, entre elas Creta, que era a ilha ao sul ali da Grécia, ao sul da península do Peloponeso. A partir dessa invasão, os micênicos então ocuparam o lugar da civilização cretense, dos minoicos, no comércio e no domínio do comércio artesanal ali, mas eles também absorveram muito da cultura cretense, muitas características, por isso que ficaram conhecidos como civilização creto-micênica, porque pegaram bastante influência da civilização cretense. Esses povos ainda não são caracterizados como os gregos. A gente vai ver a partir do período homérico e principalmente do período arcaico se formar a sociedade grega com as características que vão depois determinar que essas cidades, estados, que essas polis que eram separadas possam ser considerados um povo só, que fala a mesma língua e que tem uma cultura em comum. Foi no contexto dessa civilização micênica
invadindo os territórios antes dominados pela civilização cretense, que aconteceu a Guerra de Troia. Troia era uma colônia minoica na Ásia Menor e que depois entrou em guerra com a civilização cretense, que são chamados de gregos, porque já são considerados povos helenos, os aqueus e os cretenses não, pelo Homero, que vai contar essa história depois, e é nesse contexto que acontece. Na verdade, foi uma disputa territorial, uma disputa comercial, mas depois ela é narrada pelo Homero como sendo uma guerra por romântica, por uma briga por conta de uma mulher, da Helena de Troia. Por volta de 1100 a.C., os dórios, que era um povo também heleno, que habitava Hélade, que era um povo mais belicoso, mais guerreiro, era um povo que já conhecia a fundição de ferro, portanto tinha armas e ferramentas mais fortes do que a dos micênicos, que ainda usavam bronze e cobre, e aí eles invadiram a região que era dominada pelos micênicos e acabaram com a civilização micênica e estabeleceram um novo domínio, um novo período, e os dórios que depois iriam fundar a cidade de Esparta, também ali na península do Peloponeso, no sul da Grécia continental. Os dórios, apesar de serem um povo que tinha desenvolvido ferro e que tinha dominado técnicas de guerra, não era um povo que utilizava até então a língua escrita. Então, a partir do momento ali 1200, 1100, mais ou menos antes de Cristo, quando eles invadem e destroem a civilização micênica, o registro escrito cai por terra, deixa de existir, e aí fica um período, a partir de a gente pode falar de 1200 a.C., que é chamado período homérico, também é chamado de Idade Média grega ou Idade das Trevas gregas, porque é um período em que a língua escrita caiu em desuso e é um período em que teve um êxodo rural. Aquela população cretense e depois a micênica, que eram populações urbanas que viviam em cidades grandes, com palácio, com mercado, com acrópole, passa a viver na zona rural, vai se ruralizar, e então por isso que esse período é chamado de Idade Média grega, Idade das Trevas grega, porque eles deixam de utilizar a língua escrita por um tempo e porque as cidades caem em desuso, o comércio, esse tipo de coisa cai em desuso. Os relatos que se tem desse período são os relatos do Homero, que é o autor provável, não se tem certeza, mas é o provável autor da Ilíada e da Odisseia. A Ilíada seria o livro que conta a história da Guerra de Troia, e a Odisseia conta a história do Odisseu, Ulisses, o nome dele latino, voltando da Guerra de Troia para a ilha de Ítaca, onde ele é príncipe. E aí ele é uma narrativa fantasiosa, com deuses, com monstros e tal, mas ela é baseada em fatos reais, em fatos que aconteceram. Ele compilou histórias que já eram contadas em um poema épico. E o Hesíodo, que escreveu Teogônia, que é o livro que narra como que teriam surgido os titãs e depois os deuses gregos e várias daquelas histórias do começo da mitologia grega são contadas na Teogônia do Hesíodo, e eles são os dois principais relatos que se tem sobre esse período da história da Grécia. Também é no período homérico que ocorre a primeira diáspora do povo grego. Diáspora é chamado um período em que um povo, geralmente forçadamente, é obrigado a deixar o seu local onde ele vive e viver em outro lugar. Então, os gregos passaram por isso com a invasão dos dórios e fundaram colônias na Ásia Menor, como Halicarnasso, Éfeso, Mileto, foram cidades que foram fundadas nesse contexto. Os judeus passaram
também por diásporas, mais de uma, com a invasão dos romanos, dos persas, muitos povos africanos com a escravidão também passaram por diásporas, foram tirados forçadamente da sua terra. Então, quando um povo é obrigado a se dispersar e perde a sua unidade cultural, porque ele é obrigado a deixar o seu território e a sua nação, isso é chamado de diáspora. Durante o período homérico, a principal forma de organização econômica foram os genos. Então, eles voltaram a ficar mais separados e a terem importância enquanto comunidades autossuficientes. Mas, no decorrer do tempo, de séculos, a propriedade privada vai crescendo, o direito à herança paterna vai se tornando mais comum e vai favorecendo que determinados indivíduos consigam acumular riqueza e se destacar em relação a outros, e aí você começa a ter uma diferenciação de classe social, de quem tem posses e que não tem. Nesse conceito também entra a generalização do escravismo, porque a pessoa que está escravizada, ela vai ser colocada também como uma classe inferior, então você começa a ter uma diferenciação dentro da sociedade grega, e também ocorre a fundação das polis, das cidades-estado, que eram governadas pela aristocracia rural, pelos donos das propriedades rurais, que eram ao mesmo tempo quem mandava no comércio, porque eles que eram dono da comida e de tudo que era produzido ali, então mandavam na agricultura, no comércio, no que era produzido, e era quem mandava também na política, na vida política, quem vai ser considerado cidadão depois. Na medida em que os genos vão entrando em declínio e as polis vão crescendo, a Grécia passa do período homérico para o período arcaico, que começa no século 8 a.C., mais ou menos 700 a.C., e vai até o século 6, mais ou menos 500 a.C. No período arcaico, estima-se que na Grécia já tinham umas 100 polis. As polis eram divididas entre uma zona urbana, onde tinha mercado, as casas, onde as pessoas viviam, e uma parte rural, onde tinha as terras, onde eram plantados os grãos, criados os animais, e na parte mais alta ficava a Acrópole, onde morava a aristocracia, as famílias mais ricas, mais importantes, os imperadores, os basileus, como eram chamados, os reis, não eram imperadores, eram reis. Ali também ficavam os fortes militares para proteger os edifícios públicos, os templos, bem no modelo das praças que a gente conhece, com fonte no meio rodeando. Cada cidade era uma cidade-estado, a polis ela é caracterizada como uma cidade-estado, ou seja, cada cidade é um país em si, no sentido de que cada um tem o seu próprio governo e as suas próprias regras. A gente vai estudar um pouquinho mais aprofundadamente Esparta e Atenas para ver as diferenças, mas tem muitas outras cidades gregas super importantes. O que elas tinham de unidade era que todas elas praticavam a mesma religião, falavam a mesma língua, tinham hábitos em comum, e os Jogos Olímpicos. Durante os Jogos Olímpicos, as guerras eram cessadas, eram interrompidas se uma cidade estivesse em guerra contra a outra. Era um período de paz e celebração e união entre as cidades-estados. Mesmo que elas não que tivessem cidades inimigas, elas paravam a briga na época dos Jogos Olímpicos, porque eles eram uma homenagem aos deuses. Os Jogos Olímpicos são chamados assim porque eles aconteciam na cidade de estado, na polis de Olímpia, a cada 4 anos.
A cidade-estado de Esparta também é chamada de Lacedemônia. Ela foi fundada pelos dórios por volta do ano 1200 a.C., na península do Peloponeso, que fica no sul da Grécia continental. Vocês podem procurar no mapa aí que eu tô mandando para vocês. Tem marcadinho onde que ficava Esparta. Como os dórios eram um povo bem guerreiro e belicoso, eles formaram um estado militarista voltado para a guerra e para a expansão. Então, tinha muitas regras esquisitas na sociedade. Por exemplo, os homens eram considerados cidadãos só a partir dos 30 anos, quando eles poderiam casar e votar, porque era quando se acreditava que já tinha um guerreiro formado. Eles tinham a principal função dos homens em Esparta era que eles fossem guerreiros. Para isso, você tinha uma divisão da sociedade muito clara entre os espartanos, também chamados de esparciatas, que eram os descendentes dos conquistadores dórios, e só eles que eram considerados cidadãos, só os homens, só eles tinham direito político, e eles que eram a oligarquia dona das propriedades rurais. Então, todas as fazendas eram de propriedade desses espartanos ou desses esparciatas. Estima-se em Esparta 8 ou 9 mil guerreiros nesse período. Também tem os periecos, que são os periféricos, que eram as pessoas que viviam nos arredores da cidade, os antigos habitantes que viviam ali, os micênicos, antes da invasão dos dórios. Eles eram livres, mas eles não tinham direito político, não podiam votar. Geralmente eram camponeses, artesãos, comerciantes. Eles podiam possuir terras e bens e podiam servir ao exército quando houvesse alguma guerra, alguma necessidade. E os ilotas, que eram descendentes das populações conquistadas depois, nesse expansionismo militarista, eram pessoas escravizadas. Na verdade, tem debate se eles eram escravizados ou servos, porque as diferenças não eram bem estabelecidas, mas eles pertenciam ao Estado, eles vinham junto com a terra, então eles não eram posse dos espartanos, e sim eles eram posse da terra. Se um espartano vendesse a terra para outra pessoa, o ilota ia junto com a terra. E os ilotas e os periecos eram quem produzia tudo que a sociedade precisava, e os espartanos ficavam liberados para praticar esporte e se dedicar ao treinamento militar. O governo de Esparta era distribuído em alguns órgãos. A diarquia, que era uma espécie de um termo para disfarçar o governo oligárquico. Então, a diarquia era um grupo de pessoas, todos espartanos, que comandavam, no caso ali, 2 reis que eram pertencentes a 2 famílias espartanas. Eles não tinham muito poder, porque quem escolhia os 2 reis e quem mandava de verdade era a Gerúsia, que era um conselho de anciãos, que tinha que ter mais de 60 anos para fazer parte da Gerúsia. Eram aristocratas, só proprietários, espartanos, proprietários de terra. E eles que escolhiam os 2 membros da diarquia, e eles que faziam a função de senado, administravam, controlavam as atividades dos diarcas, criavam as leis. Eles também que faziam a função do judiciário, de uma função de STF, vamos colocar assim. E a Ápela, que era uma espécie de assembleia popular. Para fazer parte tinha que ser
homem, cidadão espartano com mais de 30 anos. Eles votavam as leis, os projetos que tinham sido definidos pela Gerúsia, e escolhiam os gerontes, com exceção dos dois reis, que eram, e os membros do eforato, que aí esses eram escolhidos pelos anciãos, pela Gerúsia. O eforato, que também é chamado de Conselho dos Éforos, era um conselho composto por 5 aristocratas que eram eleitos pela Apela anualmente. Eles podiam se candidatar quantas vezes eles quisessem, e eles que exerciam o poder executivo de fato, eles que controlavam a Gerúsia, a Apela, a diarquia. Eles fiscalizavam a vida dos cidadãos, selecionavam os recém-nascidos. Em Esparta, os recém-nascidos que tivesse algum defeito de nascença, se tivesse uma perninha mal formada, um bracinho mal formado, alguma coisa assim, era condenado, não sobrevivia. Eles selecionavam porque não estaria apto a viver para aquela sociedade voltada para a guerra e para o esporte. Já Atenas tem uma organização um pouco diferente. Atenas foi fundada pelos jônios na região da Ática, onde eles fundaram a cidade, que fica na Grécia continental, mas mais ao centro da Grécia ali, e por volta do século X, por volta ali de 900 e alguma coisa antes de Cristo. Essa cidade-estado também surgiu da junção dos gênios que viviam ali no entorno de uma acrópole em comum. E como essa região da Ática é uma região pouco fértil, eles desenvolveram o comércio com outras regiões e eram exímios comerciantes. Então, enquanto Esparta foi se desenvolvendo no sentido da agricultura, Atenas já foi se desenvolvendo mais no sentido de comércio exterior com outras cidades. Em Atenas também, à medida em que foi surgindo a cidade grande e foi surgindo a propriedade privada, foi ocorrendo uma divisão de classes entre a sociedade. Tinha os eupátridas, que eram os considerados cidadãos, que eram, a princípio, os únicos que tinham direito político. Eles representavam mais ou menos 10% da população. Eram os aristocratas, os proprietários da terra, que tinha de terra, né, na região ali que não era muito, era propriedade deles. Os georgóis, que eram camponeses que viviam geralmente na região das montanhas, com propriedades pequenas. Eles não tinham direitos políticos e eles podiam se tornar escravo por dívida, se eles fizessem dívida com os eupátridas. Os tetas eram livres também, mas não tinham propriedade nem direito político. Eles viviam em condições bem precárias, geralmente eram artesãos, mas artesãos não especializados. Os georgóis, os tetas e os demiurgos, que eram os comerciantes e artesãos especializados, geralmente coisa de ferro. Os demiurgos, eles já podiam às vezes ficar ricos, ter uma condição melhor. Os georgóis, os tetas e os demiurgos formavam o demos, o povo grego. Mas eles não eram cidadãos, os georgóis, os tetas e os demiurgos. Os metecos eram estrangeiros que viviam em Atenas, geralmente comerciantes. Eles não tinham direito político e às vezes podiam ser obrigados a prestar serviço militar. E os escravizados, inicialmente eram poucos escravizados, prisioneiros de guerra, mas à medida em que foi se tornando comum a escravidão por dívida e a aquisição de pessoas escravizadas, eles foram se tornando a base da população ateniense. Eles eram diferente de Esparta, onde a pessoa escravizada era propriedade da terra, estava junto com a terra, era propriedade do governo. Em Atenas ele era propriedade
do dono, do senhor que o comprou, mas tinha leis que protegiam eles de maus tratos excessivos. Então, em alguns casos, um escravizado podia até ter uma vida um pouco menos pior do que a de um teta, ou às vezes a vida de um teta poderia ser tão ruim quanto a vida de um escravizado, por causa dessas mínimas garantias que os escravizados tinham em Atenas. Atenas teve uma monarquia bem poderosa até por volta do século 8 a.C., e aí, a partir desse período, foi surgindo uma oligarquia através do regime de arcontato, que era 9 arcontes que tinham mandatos anuais, que exerciam várias funções. Na medida em que o poder político foi se concentrando na mão dos eupátridas, que eram até então 10% da população, começaram a surgir conflitos com os georgóis, que às vezes podiam ser endividados e escravizados, e também comerciantes que enriqueciam, como demiurgos que enriqueciam e queriam poder participar das decisões políticas e eram impedidos por não serem da classe dos eupátridas. Esses conflitos foram resolvidos em parte por dois grandes legisladores. O Drácon, que foi eleito em 621, ele foi quem estabeleceu que o código de lei, que até então era baseado na tradição oral, fosse escrito. Ele pôs fim às vendetas, que era guerra de vingança por família, e depois o Solon, que foi eleito em 594, ele acabou com a escravidão por dívidas e ele dividiu a sociedade de forma censitária, então não era mais por nascença, e sim de acordo com o padrão de renda. Continuava sendo uma divisão desigual, mas os demiurgos, que eram comerciantes enriquecidos, foram beneficiados. Então, acabou minimizando parte das brigas que vinham tendo até então entre demiurgos e eupátridas. O Solon também criou a Bulé, que é como é chamado o Conselho dos 400, que era uma espécie de uma assembleia popular que votava projetos de lei, onde todas as classes podiam participar, e ele também criou o Eliseu, que era uma espécie de um tribunal de justiça, onde todos os cidadãos podiam recorrer se tivessem algum problema, alguma questão para ser resolvida. Com essas reformas, surgiu um descontentamento muito grande por parte dos eupátridas, tiveram várias revoltas e surgiram os tiranos. Por um período ali, Atenas foi governada por esses tiranos que usurparam o poder, até que em 510 a.C., o governo de tiranos foi derrubado pelo Clístenes e foi implementada a democracia ateniense com um critério de isonomia, que é todos os homens atenienses, filhos de pai e mãe ateniense, que tivesse mais de 18 anos, passavam a ser cidadãos e a poder participar da vida política ateniense. Então, notem que se o seu pai ou a sua mãe não fosse ateniense, você não era considerado cidadão, e se você fosse mulher, você não era considerado cidadão. Ainda assim, você tem um avanço em termos de quem poderia participar da vida política, aumentou bastante a participação, porque agora todos os homens atenienses com mais de 18 anos podiam participar da vida política ateniense, por isso que é chamado de democracia. E aí o auge da democracia ateniense foi com o governo do Péricles, que governou entre 463 e 431 a.C., ele ampliou ainda mais as possibilidades de ação dos cidadãos na vida política ateniense, e ele estabeleceu um pagamento para todo mundo que participasse do governo da cidade, para todo mundo que participasse das assembleias, das votações, das reuniões, para atrair realmente a participação de todo mundo. E aí esse é considerado o período
o apogeu, o auge do período da democracia ateniense. Ele durou até 404, porque nesse período a democracia entrou em declínio, porque Atenas foi derrotada para Esparta na Guerra do Peloponeso. A gente vai ver mais sobre a Guerra do Peloponeso no próximo período, na próxima aula, que é sobre o período clássico, período da Grécia Antiga Clássica. Por hoje é isso, então, pessoal. Eu vou mandar junto com essa aula o material e algumas atividades. Qualquer dúvida é só vocês me procurarem, tá bom? Tchau, tchau!